Então, nessa aula nós vamos discutir um pouquinho sobre medidas geométricas de figuras planas. Então, as figuras planas que nós normalmente usamos na matemática para medir figuras geométricas, que são usadas para medir terras, são baseadas sempre num quadrado. Nós normalmente conseguimos visualizar as áreas se eu conseguir transformar as áreas de qualquer figura em vários quadradinhos. Quando eu tenho um quadrado, como esse aqui que vocês recortaram e fizeram, um quadrado como esse aqui, que foi cortado com 2 por 2, é fácil de eu contar os quadradinhos de dentro e dizer que aqui tem 4 quadrados, certo? Na nossa conta aqui nós vamos chamar de U. Cada quadrado desse é um U. Então se eu tenho 2 por 2, eu tenho um quadrado vezes 2, que deu 4 U's. Tudo bem? Como é que eu vou contar a área de um retângulo? Um retângulo é uma figura que é um pouquinho diferente de um quadrado, mas eu consigo transformar facilmente um retângulo em vários quadrados. Porque eu posso colocar os quadradinhos organizados e só contar. Usando o mesmo esquema que a gente fez aqui no quadrado, né? Então essa figura aqui, nós vamos chamar, dar o nome dela, né? Que é o quadrado. Essa figura aqui a gente chama de retângulo, porque todos os lados dela têm um ângulo reto. Então, para eu calcular a área de um retângulo, eu vou chamar essa parte de baixo do meu desenho de base. E vou chamar essa área lateral aqui do meu desenho de altura. Só que a altura, a gente usa a letra H para representar. Tudo bem? A gente usa a letra H. Não existe o H na palavra altura, mas em português a gente herdou esse H aí que veio de outro símbolo que era usado antigamente, tudo bem? Então, para eu calcular a área, basta eu somar quantas peças tem em cada fileira e multiplicar as fileiras, né? Então, é base vezes altura. No nosso exemplo aqui, eu tenho 4 na base, vezes 2 de altura, que deu 8 quadradinhos ao quadrado, né? Tem que botar esse número 2 aqui em cima para representar que é ao quadrado. Tudo bem? E o triângulo? O triângulo é uma figura um pouco diferente. Por isso que vocês recortaram agora para fazer a atividade 2 triângulos. Então, impressa o triângulo, os triângulos. Vocês recortaram 2 triângulos. Percebam que um triângulo tem 6 quadradinhos de um lado, 6 de um lado e 4 do outro. Para eu montar em quadradinhos vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Fica mais fácil se eu pegar um outro triângulo igual e montar ele. E a hora que eu monto os 2 triângulos, eu transformei o meu triângulo num retângulo. Ok? Então eu fiz um triângulo, eu tenho um triângulo original que eu quero medir. Como é que eu faço para medir se eu não consigo transformar um triângulo num quadrado? Eu faço outro triângulo igual e eu consigo montar ele transformando ele num retângulo. Quando eu transformo ele num retângulo, eu vou poder usar a mesma formulazinha que eu usei para calcular o retângulo, que esse vocês já conheciam, certo? Eu consigo fazer a conta do mesmo jeito, é só contar quantos quadradinhos tem em cada fileira e multiplicar por quantas fileiras são. Só que no meu triângulo agora que dobrou de tamanho, eu tenho que lembrar que depois que eu fazer a conta, eu fiz ele com o tamanho dobrado. Como é que eu faço para saber qual que era o tamanho certo, então? Vai ser a metade, exatamente. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Na área do triângulo, eu também vou chamar essa parte de baixo aqui de base. E essa parte lateral de altura. E também vou usar a letra H como símbolo.
tá? Sempre vou usar a letra H como símbolo. Então a gente viu aqui que a área do triângulo eu transformo ele num retângulo para calcular. Então fica base vezes altura e no final divido por 2. Acho a metade. Esse é o valor que eu queria. Tudo bem? Ficou fácil, né? Sim. Não é difícil. Para eu fazer a conta, eu não preciso recortar os triângulos. Vocês recortaram para poder entender o que acontece. Olha que eu montei aqui, ficou fácil de entender, né? Mas agora que eu já sei, basta sempre achar a medida da base e da altura. Outra coisa aqui, pessoal. Essa parte aqui a gente sempre vai chamar de base e aqui de altura, porque no papel que eu vou desenhar vai ter sempre esse formato. Mesmo que eu esteja representando coisas que estão no chão. Ah, como é que vai ser a altura se eu estou medindo o chão? Mas na verdade o que importa é o desenho, tá? Então por isso que a gente chama de altura. Poderia representar comprimento e profundidade, comprimento e largura, tudo bem, pode ser. Só que na hora que eu faço o desenho, eu chamo a parte de baixo do meu desenho de base e o valor que sobe aqui de altura, tudo bem? Agora a próxima figura. Vocês recortaram 2 trapézios. Por que eu pedi para vocês recortarem 2 trapézios? Então isso aqui esse lá é um quadrado, né? Aqui temos um retângulo, aqui temos um triângulo. Essa figura aqui se chama trapézio. O trapézio, ela é uma figura que a parte de baixo é maior que a parte de cima. Então tem 2 formas que eu posso usar para calcular a área daqui. Eu posso imaginar, né, mentalmente, recortar esse pedaço, fazer como se aqui fosse um retângulo e depois calcular as 2 pontas, como se fosse um outro triângulo. Essa é uma forma possível. Ou fazer isso que a gente vai fazer aqui agora, olha só. Se eu montar um trapézio um do lado do outro, né? Ele ficou uma figura mais ou menos assim. Agora eu posso pegar essa partezinha aqui que tá maior, recortar ela. Não vou recortar aqui, né? Mas vocês podem recortar essa ponta. Olha só, eu emendei um no outro. Se eu recortar essa ponta aqui, eu consigo encaixar ela nesse pedaço que falta aqui. Certo? Então eu consegui transformar a minha figura num retângulo também. Só que para isso eu usei 2 trapézios. Então a área que eu conseguir fazer como resultado vai ser dobrada. Eu preciso achar a metade também. Tudo bem? Então como é que fica a minha formulazinha? Aqui eu vou chamar, vai ficar um pouquinho diferente as coisas, tá? Aqui eu ainda chamo de altura. Aqui eu vou chamar de base menor. Normalmente vou usar uma letra B minúscula. Aqui eu vou chamar de base maior, usando a letra B maiúscula. Então a área do trapézio vai ser a base maior, mais a base menor, que a gente emendou uma na outra, né? Vezes a altura, e daí dividir por 2. Tá? Porque a gente montou uma figura assim, ó. A gente somou a base maior com a base menor, embaixo a mesma coisa, e daí ficou dobrado, e é só dividir por 2. Né? A próxima figura é um paralelogramo, que vocês também fizeram 2 figuras. Na verdade, o paralelogramo não precisa de 2 figuras. Né? Para eu achar a área do paralelogramo, basta eu recortar esse pedaço aqui, ó, e colocar ele nesse pedaço que falta aqui. Completar aqui. Então essa, na verdade, não precisa das 2 figuras. Se eu fazer isso, né, se as medidas forem corretas, eu conseguir fazer esse recorte da maneira correta, basta eu multiplicar essa base pela altura. E também vou chegar ao resultado. Então a área do paralelogramo também é base vezes altura
Mas essa altura aqui, não é essa medida é outra coisa, tá? A altura é em linha reta aqui, né? Essa altura. E o losango? O losango é a figura mais complicada que vocês fizeram aí, né? Ficou tudo meio estranho esses losangos aqui. Mas tá bom. Dá para entender, eu acho. A ideia do losango é a seguinte, ó. Quando vocês recortaram o losango, vocês pegaram uma parte aqui que vocês jogaram fora, certo? Sim. Essa parte que vocês jogaram fora é exatamente igual à outra metade do losango que vocês recortaram. Então, se você pegar o losango, o segundo losango que você tem aí, e cortar ele pelo meio, você vai conseguir montar essas laterais aqui, ó. Todas elas como se fosse um retângulo gigante. Na verdade, você vai dobrar o tamanho do losango também. O losango não tem base nem altura. Nós chamamos essa parte do meio aqui de diagonal menor. E essa parte aqui, diagonal maior. Então, é diagonal menor vezes diagonal maior. E como a metade da minha figura foi fora, né? Eu vou dividir por 2 também. Então, a área do losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E esse é o losango. Essa figura se chama paralelogramo. E é isso aí. Tá todas as figuras no quadro. Tudo certo, galera? Sim.